A paz do Senhor para todos, para a nossa igreja, Assembleia de Deus em Vila Germano. Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso culto de ensino. Toda quarta-feira já é uma tradição da nossa igreja. Normalmente agora, nesse período de pandemia, todas as congregações da Assembleia de Deus em Curitiba se reúnem para estudar a Palavra de Deus na quarta-feira. Para isso, eu gostaria de convidar a todos para nós dirigirmos a Deus uma oração. Logo após, já estaremos cantando o hino de número 169, para nós iniciarmos o nosso abençoado culto de ensino. Nesta noite, vamos continuar o estudo sobre o fruto do Espírito, e hoje falaremos sobre mansidão. Então é um assunto muito importante, tem sido um despertamento para a nossa igreja, e que esta palavra seja uma referência na nossa vida cristã, no seu dia a dia. Então convido a todos para dirigirmos a Deus uma oração. Pai, mais uma vez, estamos agradecidos por este dia que Tu nos tem dado, porque Tu nos guardou, nos protegeu, proveu para cada um de nós o pão de cada dia. E mais uma vez, Senhor amado, estamos aqui agora, reunidos, Senhor amado, na Tua casa, aqueles que são permitidos e que fazem parte da gravação, Senhor amado, desta live. E nós queremos, Senhor amado, pedir a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão conectados, Senhor amado, assim como é o costume desse tempo. As famílias estão reunidas em casa, alguns no celular, outros no computador, alguns trabalhando, dirigindo, mas aonde eles estiverem, nós queremos que eles sejam alcançados pelo poder transformador da Tua palavra. Cuida, Senhor amado, de nós. Nós continuamos como nunca dependendo de Ti, do Teu cuidado, da Tua proteção. E eu Te louvo, Senhor, porque neste momento não temos notícia de nenhum dos Teus filhos estar, Senhor amado, com o vírus. Mas, Senhor amado, Tu tens cuidado de nós. Continua livrando e nos protegendo de todo mal. Senhor amado, mais uma vez eu peço, toca o coração das famílias com a Tua palavra, aonde eles estiverem. Que esta palavra, Senhor amado, venha do Teu coração para o coração da Tua igreja. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Vamos cantar hino de número 169. Este é um hino que fala muito aos nossos corações. Longe do Senhor andar no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador,
caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. Que lindo esse louvor. A própria Bíblia Sagrada não encontrou uma palavra para explicar o grande amor de Deus. Então a Bíblia diz, é o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira? Entregando o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Isso é o grande amor de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no tema que nós estamos estudando, que é Gálatas, no capítulo de número 5, o versículo de número 22. Estamos já há algumas quartas-feiras estudando a palavra de Deus, neste tema, fruto do Espírito. Gálatas trata as obras da carne e o fruto do Espírito. Então nós vamos ler mais uma vez Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Nós estamos cumprindo uma escala de ensinadores aqui na nossa igreja. Já passou o pastor Samuel, pastor Jean, eu também ensinei, evangelista Isaías, e hoje o convidado para nos trazer o ensino da palavra de Deus é o pastor Moacir, e nós estamos dando sequência. E na quarta-feira que vem nós concluímos esse estudo, se Deus quiser, com o presbítero Vilmar Padilha. Eu sei que vai ser uma grande bênção. Nós queremos aproveitar para dar aí a nossa saudação a todos os nossos irmãos que têm acompanhado esse estudo, né? O próprio presbítero Vilmar, né? Nosso querido Vilmar, ele tem sempre acompanhado a nossa live. Fica aí o nosso abraço, a nossa saudação. Vamos ler então? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Algumas traduções, a palavra fé é trocada por fidelidade, e o evangelista Isaías nos explicou muito bem o porquê desta questão, assim como também a palavra temperança é também usada como domínio próprio. Mas a realidade é que as duas palavras, as duas traduções, nos trazem o sentido verdadeiro daquilo que é a manifestação do fruto do Espírito. Lembrando sempre que a Assembleia de Deus em Curitiba, em 2021, escolheu este tema. É o tema da nossa igreja. Ano de manifestar o fruto do Espírito. E nós não queremos que isso seja apenas teoria ou um tema anual, mas que seja realmente o estilo de vida da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, maiormente na Vila Germano, que nós possamos realmente manifestar o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, hoje eu quero também fazer algo que senti no meu coração.
Há uma campanha que eu chamo de virtuosa, de solidariedade e fé, que está homenageando durante esses dias na rede social a família do nosso pastor Wagner Gabi, principalmente a sua esposa, irmã Maria, que neste momento está travando uma batalha quase que solitária pela vida. Ela está no hospital já há quase 2 meses, em coma, hoje em coma profundo, mas nós, principalmente eu e a minha esposa, que a irmã Maria sempre chamou tão carinhosamente de Evinha, sempre demonstrando amor por nós, nós não poderíamos nos furtar e ficarmos de fora desta campanha, e principalmente a Vila Germano. Eu gostaria que, neste momento, a Vila Germano também fizesse parte desta campanha de solidariedade, de fé, para que nós possamos também estar junto com a família do nosso pastor nesse momento tão difícil. E há um hino que a irmã Maria Gabi gosta muito, e todas as pessoas estão, cada um ao seu estilo, cantando o mesmo hino. Então, hoje, nós convidamos uma das nossas cantoras, a irmã Laís, para ela também interpretar este hino, e depois nós vamos enviar lá para a família do pastor, principalmente a Cláudia, que está cuidando disto, e nós já aproveitamos para enviar a nossa saudação ao nosso pastor, ao Eliel, nosso amigo. Eu digo que ele é o meu irmãozinho mais novo, e também a Cláudia e os netos do nosso pastor, para que eles sejam alcançados pelo poder de Deus e principalmente pela solidariedade desse pastor e desta igreja que tanto ama eles. Logo após, eu vou fazer uma oração, mas eu gostaria de pedir então para a irmã Laís louvar a Deus com este hino, um hino tão lindo, que todas as pessoas estão fazendo uma interpretação muito bonita, e nós não queremos ficar de fora disso. Paz do Senhor, esse hino é uma homenagem à nossa querida irmã Maria Gabi. Senhor meu Deus, tenho lutado muito para sobreviver, pois nessa vida tem barreiras para valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer, e angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nessa vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir o teu amor
Glória a Deus. O tema da Vila Germano sempre foi esse. O que alegra um, alegra todos. O que dói em um, dói em todos nós. Então, nosso pastor, a sua família, eles não estão só nesse momento. Nós estamos juntos em oração e acreditando sempre, até no último momento, até que Deus diga que não, nós estamos crendo no milagre. Que Deus possa abençoar poderosamente o nosso pastor. Vamos então agora receber o pastor Moacir, e ele vai nos trazer a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Fique atento, Deus tem uma palavra ao teu coração. Aleluia. Eu vos saúdo a igreja na paz do Senhor. Meus amados irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu ouvindo esse louvor, eu me alegrei e me alegro, porque eu sei que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E desde quando o pastor colocou a Vila Germano, ou o nosso pastor presidente colocou a igreja a orar pela nossa irmã, nossa querida irmã, eu vejo Deus agindo, porque o pastor usou uma frase agora dizendo que enquanto Deus não falar nada, enquanto Deus não determinar nada, a gente fica orando e pedindo a Deus a misericórdia e crendo em nome de Jesus. Meus amados irmãos, falar de mansidão, a qual o nosso pastor tem colocado desde quando eu cheguei aqui em Curitiba para falar a palavra do Senhor, e chegar a trabalhar agora com o nosso pastor, eu fico muito feliz e ele usar uma frase, porque todos vocês que vão estar vendo essa live, vocês desde o primeiro, do fruto do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, e agora que é a oitava, a mansidão, eu creio que Deus tem falando, e quando encerrar com o nosso presbítero Vilmar, temperança, Deus já tem feito algo sobrenatural. Mas o que me chamou a atenção foi quando o pastor falou a respeito de eu falar sobre mansidão. Eu me senti num privilégio muito grande, e saber que falar de mansidão é falar do caráter, é falar do nosso Jesus, que é o maior homem, como diz lá em Mateus, manso e humilde de coração. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa. E eu tenho aqui para os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, a qual eu posso chegar e falar e dizer para os irmãos, que desde o princípio, desde quando começou o mundo, desde quando Deus formou o mundo, desde quando Deus começou já a preparar o homem, uma palavra me chamou muita atenção, foi naquele momento onde Deus, aleluia, sopra nas narinas ali de Adão, dá o fôlego de vida, faz Adão nascer ali algo de Deus na vida dele, deixar ele tomando conta daquele jardim, e depois ele não obedecer à ordem do nosso Deus. E de lá para cá veio as consequências, veio tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer. Só que uma frase, quando chega lá no livro de Gênesis também, lá em Gênesis também, ele fala sobre que Deus se arrepende de ter criado o homem. E quando ele fala de que se arrepende de ter criado o homem, né, eu fiquei ali comigo, meu Deus, se arrepender de ter criado o homem? Como? E Deus, ele começou depois, eu lendo a Bíblia, graças a Deus, tendo aquele privilégio de participar de escola bíblica, de obreiro, de escola dominical, e de
testemunho e vendo, né? Uma certa vez, a minha esposa me questionou porque eu fui batizado com o Espírito Santo, devido à minha atitude. E você vai entender no final dessa mensagem, desse estudo, a qual nós falamos de mansidão, a qual nós falamos por que devemos ser manso e para quê. Qual é o objetivo? O objetivo, todos nós sabemos, é seguir para o alto, para o céu, aonde o Senhor nos aguarda, aleluia. Porque há uma promessa, e nós cremos nessa promessa. Falar de mansidão. Aqui tem uma introdução muito boa, a qual está lá, os irmãos podem ver. Tem vários textos da Bíblia falando sobre mansidão, falando sobre, aleluia, os textos bíblicos sobre mansidão. Mas esse primeiro que nós vamos ler aqui é interessante. Salmo 149, versículo 4 diz assim: porque o Senhor agrada ao seu povo, e ele adornará, os mansos com salvação. E aqui um texto, um ponto aqui interessante, um parênteses: adornar não é dom, aleluia. E nós estamos falando sobre, louvado seja Deus, sobre o fruto do Espírito. E por que devemos ter o fruto do Espírito? E para quê? E a gente vai vendo no correr do dia, ou da nossa vida, perdão. Mansidão é geradora ou produtora de humildade. Se não tiver, aleluia, mansidão, também não vai ter humildade. Se não tiver humildade, não vai ter mansidão. Essa é a verdade. Mansidão e obediência andam junto. Elas são, aleluia, eu posso dizer isso. Você que vai ver essa live e vai entender por que devemos estar falando de mansidão, por que nós estamos aqui, aleluia, louvado seja Deus, neste propósito a qual Deus colocou no coração do nosso pastor, e ele falando por que devemos falar do fruto do Espírito. Porque os dias são difíceis, mas eu posso usar um termo que a Bíblia diz: mas o Senhor está do nosso lado, aleluia. O Senhor está conosco, aleluia. A finalidade de mansidão é muito interessante, é manter a calma, a paciência, o respeito, o equilíbrio, mesmo em situações irritantes. Agir com sensatez, impedir a violência. Atributo indispensável para quem lida em negociação como os sequestradores. Nós já vimos isso aí. Pessoas que são preparadas para falar com as pessoas, ter ali, né, a oportunidade de dizer não faça isso, como nós já vimos na televisão. Mas é muito raro o ser humano, depois do pecado de Adão, ele tem que passar por um processo. E esse processo, ele não acaba quando você se converte logo, não. Tem para uns que já tem aquela característica, né? Já é manso. Como nós depois vamos falar um pouco de Moisés. Moisés, ele, antes de ser manso, eu posso dizer assim, ele passou por certas situações para chegar onde ele chegou. E para o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Só que Paulo escrevendo, aleluia, aqui em Gálatas, capítulo 5, o irmão pode me ajudar, no versículo 1, é muito interessante, ele fala sobre a exortação, e você vê Paulo quando ele vai falando sobre, aleluia, as igrejas, e principalmente a igreja em Corinto, a qual ali dentro, ela tinha um valor muito bonito, que eram os dons, mas existia algumas coisas que precisam ser tratado naquela igreja. E Paulo, quando escreve em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, está, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão. Você vê lá em Efésios capítulo 4, veja lá, versículo 17 em diante, ali Paulo dá também uma aula para aqueles que não entendem o que é mansidão.
Olha o que ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andava também os outros gentios na vaidade da sua mente. Essa tradução está assim, mas olha como é que está aqui. Na tradução, Paulo fala assim, porque se você vê no capítulo 4 de Efésios, verso 17 em diante, se eu não estou enganado, se alguém me ajudar, está até o 31, se eu não estou enganado, dá uma olhadinha aqui, até o 32, ele vai dar ali, aleluia, olha o que diz o texto: a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. Há uma transformação minha e de você. Você pensa que é fácil, e eu gosto de ver, falo isso com toda a humildade. Quando o pastor falou aqui no decorrer, quando a gente tinha culto presencial, falando que ele precisava ser moldado todo dia, porque tem crente que tem dificuldade para falar sobre isso. Não, eu sou crente, o pastor já até falou aqui, eu já vi essa frase há muito tempo, mas o meu braço não é. Mas só que a gente vai entender a vida do dia a dia, porque Jesus, quando falou sobre isso, e a gente vê Paulo escrevendo isso, lógico que o maior manso do mundo é Jesus Cristo, mas na tipologia, nós vamos ver daqui a pouco, Moisés, ele era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e nós vamos entender. Mas por quê? Digo isso, olha o que ele fala, como está naquela tradução: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. O crente, ele tem a mente de Cristo, porque Paulo escreve, quando Jesus fala para os discípulos, e começa a falar sobre, que no Evangelho de João também, que ele ia para o Pai, mas ele voltaria, ele fez uma promessa. A gente vê, aleluia, Paulo dando um recado aqui na igreja, Paulo dando um recado ali para aquele povo, aleluia. E eu comecei a ver isso aqui, irmão, e já começa aqui um pouco falar, né, de mim, porque quando a Bíblia, aleluia, a gente está ouvindo a Bíblia, é como diz lá em Hebreus, capítulo 4, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá, ela vai, aleluia, ajustar aquilo que está precisando ser ajustado. E eu sempre fui uma pessoa, como muitos me conhecem, a gente tem que falar aquilo, aleluia, que Deus está trabalhando na nossa vida. Se precisa, né, tem até uma musicazinha, ou então louvor de criança, que fala sobre a respeito do homenzinho torto, né? Morava numa coisa torta, mas depois que ele viu a Bíblia, depois que ele ouviu a palavra, ele começou a andar certinho. E a gente tem que ser assim mesmo. Se algo está precisando ser mudado na nossa vida, nós temos que entender que o espírito de mansidão, aleluia, ele não traz isso aqui como nós vimos nessa finalidade dele. Manter a calma, ter a paciência, respeito, e o equilíbrio. Tem crente que não tem equilíbrio. Isso aí, o ser humano, ele faz isso. O ser humano, ele é falho. Manso é aquele que se acostuma ao poder de outro dono, aquele que se deixa domesticar, ou seja, aquele que passa a seguir as regras da casa de alguém, aquele que se submete ao poder de alguém. Nós estamos no poder de Cristo, aleluia. Nós somos, aleluia, propriedade, como disse o apóstolo São Pedro, somos propriedade exclusiva do Senhor, aleluia. Nós somos dele, e ele tem ciúme, e ele luta contra quem se levanta contra nós. Ele vai a nosso favor de algumas questões, daqueles, como nós lemos agora, daqueles que são humildes e daqueles que são obedientes a Cristo. E isso nós estamos vendo no dia a dia. Quando o nosso pastor começou a falar sobre isso, e ele falou que eu ia falar sobre mansidão, houve alguns questionamentos dentro de mim mesmo, e pessoas do meu lado, eles começaram a olhar para mim, e realmente, o ser humano, ele tem, na psicologia humana, o ser humano, ele tem o mal de ficar olhando por defeito dos outros mesmo.
não estou criticando ninguém, apenas uma realidade. Só que nós sempre temos que entender que o Espírito Santo que está sobre nossa vida, é Ele que nos conduz, aleluia. É Ele que nos dá a direção certa, é Ele que faz nos andar pelo caminho, aleluia, aleluia, correto, porque sabemos que temos, aleluia, que fazer isso. Mansidão é o freio da ira. Vocês já ouviram quando alguém conta, quando você for falar alguma coisa, conte de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes de você se irar, antes de você fazer alguma coisa. E agora, para você que vai estudar a palavra de Deus, e está estudando, perdão, a palavra de Deus, e vai notar, olha o que diz aqui em Mateus capítulo 5, capítulo 5, verso 5. A mansidão qualifica o cristão para herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quantas nós já vimos pessoas, muitas pessoas, que quando chegam e dizem assim, você está sendo promovido pela sua obediência, por você não faltar no trabalho principalmente, por você ser uma pessoa justa, né? Essa terra nós sabemos que é uma terra longínqua, ela está preparada, ela está ali, mas só que também Deus, Ele honra os seus servos e suas servas aqui na terra, para a glória do nome do Senhor. Veja também aí em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, você vai ver o que diz, a mansidão é preciosa diante de Deus. Deus, Ele procura os mansos, aleluia. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Essa tradução está bonita, e é verdade. Todos nós, Jesus, o próprio nosso Jesus falou que nós somos luz desse mundo, e sal dessa terra, e luz desse mundo. Nós temos que falar, aleluia, e demonstrar, aleluia, que nós somos filhos de Deus, e que temos boas obras. Olha o que diz também lá em Isaías 29, versículo 19, a mansidão ressalta em repetido regozijo no Senhor, e os mansos terão gozo sobre o gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão, Santo de Israel. A primeira parte, a parte A, fala sobre isso, né? E os mansos terão gozo. Você pode ver que o Espírito Santo, a qual nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo. Mansidão não é somente aquele que tem uma coisa aqui que pode mexer muito com crente, porque mansidão não é ser, eu vou usar uma linguagem nordestina para você entender, né? Não ser besta, porque tem crente que porque ele é uma pessoa humilde, ele é manso, e as pessoas começam a se aproveitar dele. Não, mansidão dá o caráter de um homem e de uma mulher, aonde eles têm autonomia, autoridade. Ele é diferente de alguns, mas porque ele não é melhor, mas ele tem uma diferença, ele tem uma qualidade, como todos têm, aleluia. Olha o que diz também aqui, que daqui a pouco eu vou falar algo interessante, mas eu quero seguir aqui porque o meu tempo vai. Tiago capítulo 3, verso 13, a mansidão é característica do crente sábio. A sabedoria, ela vem de Deus. Deus, Ele dá a sabedoria para o homem. Deus, Ele faz com que o homem seja um homem próspero, sábio, obediente, manso, humilde, cheio de amor. Ele faz porque Ele é Deus. Só que o homem, ele continua com aquela natureza, aleluia, e pensa que Deus não tem condições de mudar. Muda sim. Quantas pessoas já não entraram muitos templos e foram transformados, e hoje quando alguém vê aquela pessoa diz assim, meu Jesus, você transformou esse homem, você mudou esse homem. Olha o que diz também lá em Efésios 4, 26, nem na ira o crente deve pecar. Irai-vos e não pequei, não se ponha ao sol sobre a vossa ira. Ele fala sol, já pensou você ficar no sol 24 horas, você vai morrer. Porque você vai sentir sede, vai acontecer algo, a sua pele vai ressecar, vai ter câncer, vai ter tudo, né? Mas por quê? Porque nem na ira o crente,
nem na ira o crente deve pecar. Não deve, irmão. A gente tem vários tipos de pecado. Quem sabe um dia o pastor vai falar, né? Tem um pecado que leva à morte, tem um pecado que a gente peca todo dia, mas Deus é misericordioso. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. O fruto da mansidão acompanha as virtudes cristãs. E é verdade, mas tu, homem de Deus, lembre que falar no Antigo Testamento sobre o homem de Deus era uma coisa séria. O nosso amado e querido irmão Eliseu, quando vinha passando, aquela mulher olha para ele e diz: aí vem um homem de Deus. Hoje é difícil, mas também não é impossível. Eu creio assim que Deus está preparando o povo para um grande arrebatamento, porque é isso que nós estamos esperando. As coisas estão muito difíceis, mas graças a Deus, como eu falei, que o Senhor está do nosso lado. E é verdade, né? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Eu confesso que falar de mansidão, que daqui a pouco eu vou encerrar, que fala a palavra, como eu falei, ela vem para nós. Primeiro para nós falarmos disso aí. Mas olha o que diz aqui. O molho da mansidão conserva a alma. Conserve a tua alma no molho da mansidão. Que o Espírito Santo ele venha conduzir-nos todos os nossos dias. Quando a gente pensar, ou quando a gente tentar, ou quando a gente se irar, mas a gente venha ter. A gente somos confrontados dia a dia. Nós somos confrontados todos os dias. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como diz a palavra do Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui Ele tem tido do nosso lado, né? Eu já vi muitos irmãos até comentar comigo, que olha, nos cultos que era presencial, Deus falou muito comigo, que eu não tenho mais, eu não sei o que fazer, sabe? Olha o que diz lá em Efésios 4, versículo 2, quando Paulo começa a falar com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você já pensou? Você ficar dentro de uma casa e não ter amor pelaquela pessoa? Você já imaginou? Paulo sabia o que ele estava escrevendo, Paulo sabia o que ele estava falando. Agora, falar de mansidão é falar de um grande homem. Nesses poucos minutos que eu tenho, mas é falar de um grande homem. Se você que está ouvindo esta palavra e quer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, faça isso. Peça para Deus. Deus trabalha na minha vida, eu preciso, aleluia, do teu amor, eu preciso do teu gozo, eu preciso da tua longanimidade, eu preciso da tua benignidade, eu preciso de fé, eu preciso de mansidão, eu preciso de temperança, eu preciso. É tão bonito quando a gente vê uma criança que ela de uns 3 anos, vamos dizer, 4 anos orando. Com certeza os irmãos já ouviram criança orar mesmo, com sinceridade. Aleluia, oh aleluia. Orar mesmo com fidelidade, o coração, Deus ele conhece a gente. Às vezes nós estamos passando por situações e queremos até correr de algo, mas Deus está conosco, Deus é fiel para conosco. A mansidão, ela muda o caráter de todos aqueles que buscam com sabedoria. Falando de Moisés um pouco, aleluia. Moisés tinha uma característica, mas se nós lermos lá no livro de Êxodo, a gente vamos entender a trajetória de Moisés para chegar onde ele chegou. Para ele chegar onde ele chegou, ele teve que passar por situações. Ele teve que matar um hebreu. Ele teve que fazer até interessante quando eu li aqui. Ele teve que fazer a circuncisão do filho dele, que não era para ele fazer ainda, e a Zipora chama ele de sanguinário. Às vezes tem atitude
né? A gente tem uma atitude e alguém da nossa família diz, ó, poxa, mas tu é muito grosso, tu é muito, né? Poxa, por que tu é? Não, às vezes é uma atitude que acontece rápida na vida da pessoa, no momento que ele está ali. Mas Moisés, ele foi moldado. Moisés, ele foi só entender verdadeiramente quando ele tira a sandália dos pés dele para falar com Deus. Quando ele vai entrar, ele disse, ei, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo é. Moisés não estava entendendo ainda. Moisés ia entender a trajetória dele 40 anos depois, 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos ele teve que passar. Ele passou 40 anos vivendo. E Moisés, ele é um homem conhecido como manso. Olha o que diz aqui. A mansidão, portanto, é um efeito de uma prática constante de ações sob a autoridade divina, sob a direção de Deus. É um resultado de uma convicção, abre um parênteses, padrão considerado perfeito, mas só vamos ser perfeitos como nós chegarmos no céu. Assim diz a palavra do Senhor. De uma certeza de que é necessário seguir a orientação de Deus no dia a dia e no cotidiano. Se você não tiver a direção de Deus, você vai andar como lá no nosso Amazonas, que se você andar numa canoa sem quilha, ela começa a andar bem assim, ó. Que ela tem uma quilhazinha bem embaixo, e aí quando a gente rema, ela obedece. Mas se ela tiver sem aquela quilha, você rema para a esquerda, ela vai para a direita, que é para ir para a esquerda. E assim vai, aleluia. Mas para me encerrar aqui, nesse momento que eu tenho, eu quero até agradecer o nosso pastor, eu quero agradecer, aleluia, a direção da igreja, né, a qual nós faz parte do nosso pastor. Você vai entender o final dessa live, o final desse estudo, final não, né, o penúltimo estudo, que o último vai ser com a temperança. Na realidade, a mansidão devia ser primeiro, mas foi o amor. Paulo selecionou da forma correta, ela é a oitava, mas é porque ela está inserida no amor, ela está inserida na paz, ela está inserida na fé, ela está inserida em tudo, porque quem não tem essas outras qualidades. Mas uma certa vez, aconteceu um fato na minha vida, esse é um testemunho puro, e eu chegava no púlpito da igreja, pregava bonito, eu vou falar de mim, eu não vou falar de ninguém, e pregava tanto bonito, que fui questionado pela minha esposa, lá na igreja, escute bem, na igreja, você demonstra ser uma coisa, e aqui na nossa casa, que é onde Jesus disse que há paz, você demonstra ser outra coisa. E aquilo ficou mexendo comigo. Foi quando eu li Efésios capítulo 4, que a qual eu narrei agora, porque o meu cunhado me viu na minha atitude e disse só para mim assim, leia a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32. E eu fui ler. E lá vai falar sobre a respeito que você não pode gritar, você não pode falar palavras persuasivas, não pode falar nada, você tem que ser um crente autêntico, salvo na pessoa de Jesus Cristo. E aquilo me doeu muito, eu fiquei um tempo me remoendo, até que certa vez eu cheguei no meu trabalho para me encerrar, e a minha esposa estava na igreja testemunhando da minha vida, e aí ela falar ali, ela disse, graças a Deus, que hoje o meu esposo está mudando, cada dia ela está mudando, você que está ouvindo essa live, busque a presença do Senhor cada dia mais, deixe Deus lhe usar, deixa Deus transformar mais a sua vida, e graças a Deus eu pedi perdão dela, e vi ela testemunhando de mim, e estamos vivendo até hoje. Já agora em 2021, aqui em Curitiba, nosso pastor chama, e ela disse, mansidão, Moacir falar de mansidão.
Amém. É Deus na terra. E eu estou muito feliz, meu pastor. Eu não sei se eu posso olhar para trás, mas vou olhar, meu pastor. Muito obrigado. Que o Senhor continue usando a sua vida. E esta igreja a qual nós pertencemos aqui na Vila Germano, é uma igreja que eu vou carregar enquanto eu viver nessa terra no meu coração. E quero agradecer a Deus a oportunidade. Não sei se eu fui muito profundo, mas se você pegar os textos, pegar a Bíblia para ler, e ter uma coisa, que o meu pai era um barbeiro também. Quando o meu filho Nicolas Gabriel falou que queria ser barbeiro, eu fiquei muito feliz, porque ele queria outra coisa, e eu fiquei até assim, mas barbeiro? E contei a história do avô dele, que era barbeiro. E naquele momento ali, eu fiquei feliz, porque eu sei que Deus ele tem as suas formas de trabalhar. Então você entenda verdadeiramente a chamada, porque quando Deus chama um homem, uma mulher, para louvar, para cantar, ele tem que ter esse fruto do Espírito sobre a vida dele. Aqui eu quero agradecer a oportunidade. E você é o nosso convidado sempre de estar ouvindo a live, né? Você, o nosso grupo de irmão da terceira idade, né? Os jovens, todos os nossos irmãos, que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida, que tu venha ver ser um servo e uma serva de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio da graça de Deus. Essa é assim que nós cremos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa questão do fruto do Espírito, em todas estas manifestações, cada vez que a gente ouve, e hoje eu vi o quanto que a mansidão combina com o domínio próprio e a temperança. Por certo, a palavra da próxima quarta-feira vai vir na mesma direção, né? Porque hoje nós estamos estudando, a psicologia inclusive mudou o conceito dos temperamentos, e hoje o temperamento é o super extrovertido, que é o tipo eu, o Pedro, assim, né? Que não sabe ficar quietinho, responder depois, primeiro fala para depois pensar. E ainda bem que o pastor Moacir foi sorteado aqui para falar, eu não precisei falar disso. Mas eu estava vendo ali que nós estamos num caminho muito bom, aprendendo essas coisas, porque você acaba vendo que um ajuda o outro. E ontem mesmo eu estava na casa da minha mãe, já vou concluir, e aí eu fui pegar uma laranja, mas a laranja estava tão bonita por fora, mas quando eu fui abrir, eu vi que ela tinha uma coisinha estragada. E quando eu abri aquele gominho, e nós sempre falamos que o fruto do Espírito é um fruto que tem 9 gomos, e infelizmente aquela laranja tão linda tinha sido toda contaminada porque estragou um dos gominhos. Então, se a gente tiver na nossa vida cristã um destes gomos que nós estamos estudando, o amor, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, estragado, nós precisamos resolver essa questão urgente, porque senão ela contamina todo o resto, e aí a gente não consegue demonstrar amor, a gente não tem gozo, a gente não tem longanimidade. Por quê? Porque nós não aprendemos o caminho da mansidão. Mas hoje, o pastor Moacir nos trouxe um roteiro aqui. Eu fiz questão de fazer a relação completa, porque ali ensina para que serve, como que conquista, que ela se segue. Eu acho lindo essas coisas, porque elas nos dão uma direção de como nós melhorarmos a nossa vida cristã. Então, que Deus mais uma vez possa abençoar o pastor Moacir, a sua família, e nós vamos aprendendo com Deus, viu? A questão do temperamento está provada que ninguém muda o temperamento. O temperamento, ele é intrínseco, né? Ele é dentro da personalidade, não pode ser tirado.
Mas aí alguém escreveu um livro que é muito bom, até que a gente compra esse livro. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo consegue controlar os nordestinos, né? Os cearenses, os da peixeira, os gaúchos. Põe tudo quietinho. É a coisa mais linda. Esses homens bravos, essas mulheres bravas. Quando Deus fala, se joga no chão, se humilha e diz que Deus é bom e que Deus que é grande. E é isso que nós queremos que a nossa igreja aprenda e seja abençoada por isso. Amém? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os irmãos que nos ajudaram, ao Wesley, ao Sérgio, a família do pastor. Nós já temos mais gente chegando do Amazonas aí, viu? Já temos uma família, 2 famílias mais, né? Já tem 2, né? Isso, já estão aqui. O Jonatas, como que é o nome? Ah, Samir, muito bem. Já estão aqui e nós estamos muito felizes. Está chegando mais gente. Lá o pai do Sérgio também já está vindo. Já chegou? Já tem também mais um rapaz, diz que mais um tecladista. O negócio está ficando bonito, tá bom? Deus abençoe a irmã Laís, que se dispôs a vir aqui louvar o Senhor. Passou pela prova também, teve no isolamento, sofreu, mas Deus já restaurou, já está bem aqui. Que Deus abençoe. Que o seu esposo também, o Tiago, a Lívia, que estão lá nos assistindo, né? Que Deus abençoe a todos. Então, vamos orar para agradecer a Deus e você fique atento. Sábado está prevista a ceia, né? Nós estamos esperando aí uma orientação da igreja sede de como proceder, mas até amanhã nós vamos pôr no grupo. Fiquem atentos, mas não deixem de estar conectados, em comunhão, mesmo à distância, nós estamos à disposição. Ontem mesmo eu vim aqui atender alguém na igreja que me convocou, queria conversar comigo, estou à disposição, meus irmãos. E vamos nos lembrar, viu? Lá no Face o povo está pondo assim, ó, está tudo fechado, mas o céu está aberto. Tá bom, hein? O céu está aberto para te atender e o pastor da Vila Germano também está à disposição. Estamos trabalhando na sede, a superintendência nunca fechou, porque nós fazemos exatamente o que a lei prescreve, que é o atendimento pessoal, particular. Nós temos lá 20 pastores que eu tomo conta, dando aconselhamento pastoral todos os dias, em 2 períodos na igreja. Então, vamos orar por eles também, para que Deus os abençoe. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade que tivemos de estar aqui na tua casa e de ouvirmos o conselho da tua palavra. Que, Senhor amado, não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes daquilo que aprendemos. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua ajuda. Controla o nosso temperamento. Senhor, nós aprendemos esses dias na escola dominical, o pastor Samuel nos ensinava que o fruto do Espírito, nenhum ser humano é capaz de exercê-lo se não for com a tua ajuda, com a tua capacitação. Por isso, cuida de nós. Eu te louvo pela vida dos teus filhos, e mais uma vez, Senhor amado, nós oramos pela família do pastor Gabi, pela irmã Maria. Faça a tua vontade, Senhor amado, na vida da tua filha, da tua serva. Cuida, Senhor amado, de cada um dos teus filhos, das famílias da Vila Germano. Nós queremos continuar te adorando, te servindo, te louvando, porque tu merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que o grande amor de Deus, revelado na graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém.